Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Atemporal Quantic Game, o seu canal do videogame retrô e dos seus assuntos atuais. Pessoal, hoje iremos falar sobre o Sega Naomi 2, a contraparte de arcade atualizada do Sega Dreamcast. A Sega Naomi 2 é uma atualização do arcade Sega Naomi 1, também arcade do Sega Dreamcast, a qual foi atualizada para melhor alcance de performance para os próximos jogos que sairia para o Sega Dreamcast. Mas antes, pessoal, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, beleza? Então, vamos lá. A Sega Naomi 2 foi lançada no ano 2000 para que pudesse oferecer ali para o Sega Dreamcast novos portes de jogos com melhor capacidade gráfica e melhor performance, para que então os novos jogos lançados para o Sega Dreamcast pudesse oferecer o melhor para os seus portes para o sistema caseiro da Sega. A Sega Naomi 2 ela é uma evolução natural do Sega Naomi 1, sendo que as diferenças entre si são muito mínimas, tanto que a Sega Naomi 1 e os seus cartuchos, a qual os seus jogos foram lançados para a Sega Naomi 1, roda normalmente na Sega Naomi 2, normalmente, pelo fato das suas arquiteturas serem semelhantes. Mas qual fator que é a diferença? A Sega Naomi 2, ela na verdade, ela é uma atualização da Sega Naomi 1, para que então os jogos pudessem ter melhor performance vindo da própria Sega Naomi 1 e também novos jogos com melhores capacidades gráficas pudessem também ser feitos na Naomi 2 e assim também ser portado para o Sega Dreamcast. Muito bem, e quais são essas diferenças? A Sega Naomi 2 conta com capacidade de memória RAM melhorada, aumentada, conta também com memória de vídeo também aumentada e conta também com um coprocessador de transformação e iluminação, agora fazendo com que o processador, a CPU principal dela, pudesse então ser liberada para poder fazer apenas o que a CPU realmente ali fazia naquele tempo, que é lidar com os cálculos matemáticos da geometria poligonal do jogo e pudesse então ser utilizado toda a sua capacidade de processamento, enquanto o coprocessador agora de transformação e iluminação lidaria com essas partes a qual já de certa forma já são especificadas nele, transformação e iluminação, desafogando então a CPU principal da Sega Naomi 2. Com isso então, a capacidade de processamento gráfico da Sega Naomi 2 é o dobro da capacidade então ali da Sega Naomi 1. A Sega Naomi 1 ela contava então com 32 MB de RAM principal, 16 MB de RAM de vídeo e 8 MB de som. A Naomi 2 conta com o dobro disso, então a Naomi 2 conta com 64 MB de memória RAM principal, 32 MB de memória de vídeo e de som ainda ela também conta com os mesmos 8 MB, fazendo então com que em termos de capacidade gráfica e de processamento a Naomi 2 consiga lidar melhor do que a Naomi 1. É como se estivéssemos diante ali então de um arcade Pro do arcade base, sendo a Naomi 1 o arcade base do Dreamcast e a Naomi 2 sendo esse arcade Pro do Dreamcast. Então, com isso a gente consegue entender que as mesmas qualidades atingidas do Dreamcast com a Sega Naomi 1 fazia com que tanto o Sega Dreamcast como a Sega Naomi 1 tivesse as mesmas qualidades gráficas, pelo fato que a Sega Naomi 1, como foi dito, ela se tratava de um Dreamcast de cartucho, então por isso ela precisava de maior quantidade de memória, porque é um sistema arcade. Mas a partir da Sega Naomi 2, então a Sega Naomi 2 ela traz esse aprimoramento e fazendo com que então ela fosse uma espécie de Sega Dreamcast Pro. Eu sei que muitos, às vezes, vocês já viram no YouTube ou alguns comentários dizer que a Sega Naomi 2 se tratava de um Sega Dreamcast 2. Essa resposta está errada, pelo fato que a Sega Naomi 2 ela mantém as mesmas características e inclusive o mesmo processador que o Sega Dreamcast.
fazendo então que a sua única vantagem em relação ao Sega Dreamcast é a sua capacidade de memória gráfica de sistema, memória de vídeo e o seu coprocessador para transformação e iluminação, apenas isso, fazendo com que então ela tenha uma melhor performance dentro desse aspecto, transformando ela em uma espécie de Sega Dreamcast Pro e não um Sega Dreamcast 2, porque para ser um Sega Dreamcast 2 ela teria que vir com uma outra arquitetura totalmente diferente do SH4 e do PowerVR série CLX2, a qual é a GPU que também alimenta tanto ela como a Naomi 1 como o próprio Sega Dreamcast. Com isso então, a gente passa a observar então que existe a certa similaridade entre eles. Então qualquer jogo que foi lançado na Sega Naomi 2 poderia rodar no Sega Dreamcast? A resposta é sim, pelo fato que o Sega Dreamcast lidar com a mídia GD-ROM, enquanto a Sega Naomi 2 é um hardware que foi desenvolvido para lidar com cartucho. E novamente, assim como também foi feito com a Sega Naomi 1, quando ela precisava de utilizar o sistema de GD-ROM, era colocado nela então um cartucho chamado DIMM, a qual tinha memórias ali extra. Então, para poder rodar o GD-ROM, o jogo era colocado no GD-ROM e era transferido para essa memória para assim poder funcionar. Então, ou seja, era um processo muito mais ali complexo para poder rodar o GD-ROM nela, né? Tanto na Naomi 2 como na Naomi 1. Porém, o Dreamcast já foi feito para isso. Então, todas as particularidades que o Dreamcast poderia perder quando se tratasse então do hardware da Naomi, ele poderia conseguir ali conquistar isso na sua própria mídia de armazenamento e também no seu próprio sistema de compactação ali sem perdas de qualidade. E algo que também que a gente desmistifica aqui é que, ao contrário do que todo mundo pensa, a Naomi 2 não tinha dois processadores centrais, ou CPUs. Ela não tinha dois SH4, mas ela tem apenas um SH4, assim como a Naomi 1 e assim também como o Sega Dreamcast. A única diferença é que ela tem um coprocessador chamado Elan, que é responsável pela transformação e iluminação. E isso nos faz pensar algo muito importante, porque a capacidade máxima que é descrita através da CPU SH4, que é o processador tanto do Dreamcast como da Sega Naomi 1 e da Sega Naomi 2, é de 10 milhões de polígonos, a qual foi especificado. Enquanto a GPU PowerVR Série 2 poderia lidar com cerca de um pouco mais de 7 milhões de polígonos. Como a Naomi 2 ela tem uma arquitetura baseada em duas GPUs PowerVR 2, então você vai observar então que a sua capacidade então poligonal era de 10 milhões no processador SH4 e de até 14 milhões para renderização nas GPUs. Porém, ele não poderia entregar tudo isso, pelo fato que a CPU, né, ela vai até ali os seus 10 milhões. Então, com isso, a Naomi 2, de fato, ela poderia usar todo o poder gráfico pelo processador, ali, utilizando os seus 10 milhões no máximo. Pelo fato que o próprio processador limitava essa capacidade além dos 10 milhões de polígonos. Então, por isso, a gente desmistifica muita coisa aqui em relação a isso. Que o Sega Dreamcast poderia rodar qualquer jogo da Sega Naomi 2? A resposta é sim, né? Ao contrário do que muitos acham que não, né? A resposta é sim, o Dreamcast poderia rodar e pode rodar qualquer jogo da Sega Naomi 2. Então, com isso, então, pessoal, vocês passaram a entender então, que a gente desmistifica, né, dizendo que a Sega Naomi 2, né, tinha dois processadores ali e seria impossível o Dreamcast rodar os jogos dela também. E também a Sega Naomi 2 seria uma espécie de Dreamcast 2. Não, isso não é verdade. A Sega Naomi 2 ela é tido como um Dreamcast Pro, né? Um Dreamcast Pro, pelo fato que ela possui a arquitetura semelhante, assim como hoje é feito com os consoles premiums que são lançados, né? Então não tem diferença alguma, é como se a Sega Naomi 2 fosse, né, uma espécie de console premium, né, do Dreamcast, mas ainda assim é Pro, não é um novo console, né, que poderia ser chamado de Dreamcast 2, mas apenas um console
Pro do Sega Dreamcast. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado aí e tirado de uma vez por todas essa desmistificação, né? Em questão, beleza? Então, nos vemos nos próximos vídeos. Deixe seu like e se inscreva no canal, beleza? E até lá!